Fala galera, aqui é o Miguel e hoje eu estou gravando meu primeiro vídeo aqui no canal, que não era para ser este, que na realidade era para ser outro vídeo, porém esse vídeo eu ainda estou editando por ser mais elaborado, mais pesquisado, aí tinha que ter muita imagem, muito vídeo e por isso que eu resolvi gravar, né, esse primeiro vídeo, né, esse vídeo que vocês estão vendo agora. Porque uma semana atrás também eu tinha postado um vídeo não, né? Um post falando um pouco sobre mim. E para não ficar tanto tempo sem postar nada, eu resolvi gravar esse vídeo, que também servirá como um dos takes desse vídeo que eu ainda estou editando, onde eu falarei brevemente o que é esse microcontrolador, que também a partir desse vídeo que eu estou editando, ele vai receber uma série. Só que assim, galera, esse vídeo não vou falar com tanta profundidade sobre esse microcontrolador. Esse vídeo ele está mais para uma porta de entrada para quem realmente não sabe nada e a partir desse vídeo, tomara, né, que você consiga se interessar por esse microcontrolador que é tão utilizado em diversos processos de projetos, sei lá, residenciais, monitoramento de máquinas, até na indústria o Arduino é utilizado, enfim, e despertar algum interesse e você mesmo pode pesquisar um pouco sobre, ou eu até posso fazer um vídeo falando, quer dizer, eu vou fazer esse vídeo, só que ainda vai demorar um pouco, que aí sim eu falarei mais profundamente sobre esse microcontrolador. Continuando então, o que seria esse Arduino? O Arduino, ele é um microcontrolador, certo? Como vocês podem ver na imagem, tem diversos pinos. Aí, ó, o pino de baixo e o pino de cima. E nesse pino de cima a gente tem as portas digitais. Enquanto os pinos do lado, para vocês, né, do lado direito, seriam os pinos analógicos. Tanto de cima quanto de baixo vai ser muito importante para a manipulação de objetos do nosso circuito. Enquanto aqui do lado a gente tem portas onde haverá saídas de potenciais elétricos. A gente tem o GND, que terá o valor de 0 volts. A gente tem uma porta com a saída, né, com potencial elétrico de 3,3 volts, enquanto o outro, né, por fim, a gente tem uma porta de saída com um potencial elétrico de 5 só, né, 5 volts. E a partir da inserção de um programa, sendo ela de linguagem C ou C++, a partir da inserção do programa no Arduino, eu posso fazer com que os componentes eletrônicos no meu circuito sejam acionados a partir de certos parâmetros. No vídeo que eu estava, né, que eu estou editando até agora, eu falo que a partir dos parâmetros como luminosidade, temperatura e umidade, eu poderia acionar certos dispositivos. E esses dispositivos que eu cito é o LED, como vocês podem ver, estou com LED verde. Eu também falo sobre o buzzer e a bomba de alta tensão. Porém, eu não tenho uma bomba de alta tensão. Eu tenho um motor que, se eu não me engano, é de 12 volts, o máximo, né, de tensão que ele pode receber. E a bomba tem um motor, certo? Aí eu achei conveniente, né, por eu não ter usar um motor pelo menos de 12 volts, que eu irei utilizar o relé, que será acionado pelo Arduino, fechar o circuito e fazer com que o motor ele funcione. Mas antes de a gente tentar, né, configurar o nosso circuito para que a gente consiga permitir a interação entre dispositivos, seja com o LED com Arduino, o buzzer com Arduino e o motor com Arduino, primeiramente a gente tem que entender o programa que a gente vai inserir no Arduino e assim
a partir dele a gente vai ter a noção de como a gente vai ter que configurar o nosso circuito. E indo para o Arduino IDE, que seria a interface onde irá fazer o nosso programa e inserir no Arduino, a gente tem o programa mais simples, que é trabalhando em relação ao LED, que é utilizando um parâmetro como luminosidade, onde é necessário eu também utilizar um LDR. Um LDR é uma espécie de resistor não ôhmico que oscila, né, que varia a sua resistência, que não é de forma linear, a partir da luminosidade. Ou seja, quanto maior for a luz, menor é a resistência, né? Quanto maior a luz, no caso, sobre esse LDR, menor será a resistência. Porém, quanto menor for a quantidade, né? Quanto menor for a luminosidade sendo emitido por esse LDR, maior será a resistência, logo maior será a queda de tensão. Aí você me pergunta, mas Miguel, o que seria essa queda de tensão? Vou pegar um circuito mais simples para simplificar o que é esse conceito. Vamos supor que eu tenha uma fonte de 5 volts, que a partir de fios condutores eu consigo ligar dois resistores a essa fonte de 5 volts. E esses dispositivos também estão ligados entre si, certo? Os resistores no caso. E quando há fios condutores entre os dispositivos, tanto entre os resistores quanto os resistores com a fonte, eu acabo fechando o circuito e assim vai fazer com que a corrente seja induzida nesse circuito, onde vai haver, né, no caso, a propagação de campos elétricos e campos magnéticos. E assim, os dois resistores estarão sendo submetidos a uma tensão de 5 volts, que é a tensão da fonte, porque a DDP gerada pela fonte tem que ser igual à DDP da queda estabelecida entre esses dispositivos que, no caso, eles não são ativos, eles são passivos e não fornecem energia para o circuito. Então, o que irá acontecer a partir disso? Como os dois resistores que estão em série no caso, né? Eles estão sendo submetidos a uma tensão de 5 volts. O primeiro resistor ele vai gerar uma queda e também o segundo resistor também gerar uma queda. E a soma das quedas, né, desses dispositivos, eles acabam sendo igual à tensão fornecida pela própria fonte. Só que eu esqueci de citar no caso, a gente pode considerar agora, né, que tanto o primeiro resistor quanto o segundo possuem valores diferentes. E considerando que os dois dispositivos, né, os dois resistores possuem valores diferentes de resistências, mesmo que ao somar as quedas de tensões dos dois e ser igual à tensão fornecida pela fonte, ambos gerarão, né, quedas de tensões diferentes. E definindo que a extremidade negativa da fonte esteja ligado ao ground, ou seja, será o terra com um valor de potencial elétrico igual a 0 volts, e o potencial positivo será de 5 volts, porque como a fonte ele fornece uma DDP, né, de 5 volts, a diferença de potencial entre os dois extremos tem que ser de 5 volts. Logo, o potencial positivo tem que ser de 5 volts. Onde o resistor, né, o primeiro resistor, que está no lado esquerdo, ele vai receber um potencial elétrico de 5 volts. E na saída dele, ele vai ter um outro valor de potencial elétrico, que é menor do que 5. Como ele é um dispositivo que só dissipa, né, energia e não fornece, ele gera queda. Ou seja, o potencial de 5 volts vai sair para um potencial elétrico com um valor menor. E essa diferença de potencial estabelecido entre as duas extremidades do dispositivo, a gente chama isso de queda de tensão, porque como ele não fornece, ele acaba gerando uma queda de tensão. Isso está presente em diversos dispositivos eletrônicos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Por exemplo, uma fonte de computador,
existirá, né, até a fonte do seu carregador, tem um resistor, e a partir da tensão que ele recebe, ele acaba gerando uma queda de tensão, e essa queda de tensão, ele pode ser necessário, pois pode haver um dispositivo que tenha um suporte de tensão menor do que 5 volts. Por exemplo, se eu conectar uma lâmpada diretamente com uma fonte DC de 5 volts e a tensão máxima de operação é de 2 volts, essa lâmpada ele irá queimar. Só que quando eu coloco um resistor, o resistor ele irá gerar uma queda de tal maneira que essa queda vai ter com um potencial elétrico de saída de 2 volts. E assim o LED ele não só irá acender, mas ele também vai acender com um brilho máximo. E assim como se o primeiro resistor ele gera queda de tensão, o segundo também gerará uma queda de tensão e obrigatoriamente o seu potencial elétrico de saída tem que ser de 0 volts, pois o fio que conecta o extremo negativo com a extremidade do segundo resistor, eles estão ligados ao ground, eles estão ligados ao terra que tem que ter um potencial elétrico de 0 volts. Só que a DDP, a queda de tensão que ele gera tem que ser igual, certo? Onde seria o potencial elétrico que ele recebe, que seria o potencial elétrico de saída do primeiro resistor, menos, né, a diferença, né, menos o potencial elétrico de saída do segundo resistor. Voltando para a nossa programação, a gente sabe que a gente precisa utilizar, né, para esse primeiro circuito o LED e o LDR. Mas a gente precisa adicionar também o resistor, porque na saída, né, se eu tivesse somente o LDR, ele que irá dissipar totalmente o potencial elétrico fornecido pelo Arduino, né, que irá se comportar como essa fonte de 5 volts, certo? Porque uma das portas do Arduino que fica ao lado da porta analógica, né, entre esses pinos temos o pino de 5 volts, onde será fornecido, né, a partir do jumper, eu posso a partir da outra extremidade fazer com que o LDR receba o potencial elétrico de 5 volts. Porém, se eu tiver apenas ele, certo, em série, o LDR, no caso, ele vai gerar totalmente a queda de tensão. E se eu adicionar, né, o resistor em série com o LDR, o potencial elétrico no meio entre eles vai ser diferente do potencial elétrico de 5 volts e o potencial elétrico de 0 volts. E a partir desse potencial, a gente vai ver a variação de resistência de acordo com a luminosidade e a partir disso a gente acender o LED. Agora retornando para o programa, na primeira linha, na segunda linha, eu defini duas variáveis. Essas duas variáveis estão com nomes, né, convenientes, pois elas vão ser conectadas às respectivas portas do Arduino, sendo o LED que será conectado à porta 4, né, que seria a porta digital, enquanto o LDR vai ser conectada à porta analógica, que é a porta 14 do Arduino ou A0. Aí atribuir essa variável a zero, mas embaixo do programa, lá no void loop, eu vou definir um certo valor para esse VLDR, que eu vou explicar quando chegar nessa parte. Aliás, para definir essas variáveis, né, criar essas variáveis, eu defini elas a partir de uma função chamada de xDefine. Só que na terceira linha também temos uma variável, só que essa variável vai armazenar um tipo de dado específico, que é do tipo inteiro, que pode ser abreviado como int, ou seja, int VLDR é igual a zero. Vou explicar qual é a função dessa variável. Mas essa variável ela só pode armazenar valores do tipo inteiro, ou seja, ela não pode assumir valores como 0.2, 1.4, 3.7, enfim. Ele não pode assumir, né, a variável não pode assumir valores quebrados, mas sim valores inteiros, como -1, -2, 0, 4, 3, enfim. Mas no meu programa eu inicialmente
eu atribuía o valor, né, do VLDR a zero. Agora, após definição, né, das variáveis, agora vamos para o void setup, onde eu vou colocar certo bloco de comandos, né, linha de comandos, que irão ser executados única vez só. Aí, quando eles forem executados, o programa vai lançar para o void loop e nunca mais os comandos que estão no void setup vão ser executados. Somente aqueles que estão dentro do void loop que vão ser executados de forma periódica. Aí no void setup, o que eu fiz? Eu adicionei duas linhas de comando onde eu defini as portas, né? Porque eu atribuí ao valor 4 a uma variável chamada LED. Ou seja, se eu quiser mudar o valor de LED e na realidade eu conectar o LED, né, o componente físico em si, a outra porta, eu posso simplesmente tirar esse 4 e adicionar o 5. Aí eu não vou precisar aqui, lá na linha 7, mudar de valor. Se eu colocasse 4 e eu conectasse o LED em outra porta, eu tinha que tirar esse 4 e colocar de fato o número da porta que o LED está conectado. Mas graças à definição de uma variável e atribuir essa variável a um valor para a porta, eu não irei precisar retirar aqui e adicionar a porta em que de fato o LED, né, o componente, está conectado. Ou seja, a variável, né, ela vai ser atualizada conforme eu vou mudando de valor, mudando o número da porta. Antes era 4, eu posso mudar para 5, certo? Você pode haver, pode, no caso, né, fazer essa mudança de valor. Agora, retornando, né, na linha 7 e na linha 8, eu vou definir o modo das portas. Enquanto a porta onde o LED estará conectado, ele será de output, ou seja, ele irá receber o sinal da porta onde haverá um potencial elétrico saindo dessa porta, sendo ela de 5 ou de 0 volts. Enquanto na linha 8 eu defini a porta onde o LDR será conectado, que é a porta analógico, como input, ou seja, ele tem que receber o potencial elétrico que está na extremidade, né, entre as extremidades do LDR. Agora indo finalmente para o for loop, a gente tem a redefinição, né, da variável VLDR, que será então uma função que será chamada de analog_read, e como parâmetro eu coloquei a porta onde o LDR estará conectado, que seria a porta 14, onde é o valor onde a variável LDR está armazenando. Aí você me pergunta, mas por que você definiu a variável VLDR a essa função analog_read e tendo como parâmetro o LDR? Porque a partir dessa função, colocando, né, um dos jumpers que está conectado à porta 14 com um dos pinos, né, do LDR, esse pino, né, o pino 14, né, a porta 14, vai fazer a leitura do potencial elétrico em que ele está recebendo a partir do LDR. Ou seja, quando o LDR recebeu 5 volts, na saída dele, como ele é um resistor, só que ele varia de acordo com a luminosidade, ele vai gerar uma queda de tensão e tendo como seu potencial elétrico de saída diferente dos 5 volts e dos 0 volts, quando eu coloco também o resistor em série. E quando essa porta 14 ele recebeu o potencial elétrico, o Arduino ele vai fazer a interpretação desse potencial e correlacionar esse valor ao número de resoluções da porta analógica, que são de 1024. Isso acontece porque o Arduino ele não vai interpretar por exemplo, se o LDR gerar uma queda de 3 volts, ele não vai fazer uma leitura ao receber o potencial elétrico de 2 volts.
ele vai interpretar utilizando a escala de resolução, né, o número de resolução da porta analógica que é de 1024. Um exemplo, né, uma analogia que a gente pode utilizar para entender melhor é quando a gente faz uma conversão da temperatura em graus Celsius em temperatura em Fahrenheit. Ambos expressam temperaturas, que é o grau, né, de agitação das moléculas, porém ambos estão em escalas diferentes por ter um número de divisões diferentes. O grau Celsius tem um número de 100 divisões, enquanto o Fahrenheit tem um número de 180. Por isso que quando, por exemplo, a temperatura correspondente ao grau Celsius, né, na escala grau Celsius é de 40, na escala Fahrenheit vai ter outro valor. Se for de 0 graus na escala Celsius, em Fahrenheit vai ser de 32 Fahrenheit. E, e isso acontece, né? Esse fenômeno também, ele acontece com o Arduino. Ele faz uma interpretação do potencial elétrico que ele está recebendo dentro da escala de resoluções que pode ser de 0 a 1023, que no total, né, o número de resoluções dá 1024. Então, por exemplo, se o Arduino ele receber, né, ele fazer uma leitura que o potencial elétrico que ele está recebendo corresponde na escala de resolução da porta analógica 400, o que a gente deve fazer para descobrir qual é o valor do potencial que a porta analógica ele está recebendo? É só multiplicar o 400 por 0,00488 e o resultado dessa operação dá aproximadamente 1,952 volts. E para a gente saber, né, de fato, qual é a leitura, né, da porta analógica ao receber esse potencial elétrico e correlacionar a sua resolução, a sua escala de resolução, a gente tinha que adicionar uma função chamada de serial.print e utilizar como parâmetro o valor do VLDR, mas a gente não precisa nesse caso, né? A gente só quer que o LDR, a partir da variação da luminosidade, ele acionar ou não o LED. Sabendo então que o valor do VLDR pode ser modificado devido à variação de resistência por parte do LDR, eu utilizei o if e o else, que seriam funções que permitirá que o LED seja acionado ou não. Então eu determinei aqui no if que se o valor do VLDR for maior do que 300, que em volts corresponde a 1,44, o LED ficaria apagado. Enquanto o else, se o valor do VLDR for igual ou menor do que 300, o LED ficaria aceso. E nas linhas 15 e 18 eu utilizo a função digitalWrite, onde tem dois parâmetros. É uma função que permite com que uma determinada porta seja high, né? DigitalWrite é em referência às portas digitais, sendo que o primeiro parâmetro eu preciso definir qual porta eu irei utilizar e ao lado desse parâmetro eu defini o estado dele. Se for 0, significa low, que ele receberá 0 volts e assim o dispositivo ele não irá ser acionado. Enquanto o outro parâmetro, né, o parâmetro for igual a 1, ele vai ser igual a high e assim a porta receberá 5 volts e o dispositivo irá ser acionado. Sabendo então como o nosso programa funciona, agora a gente precisa configurar o nosso sistema elétrico ou construir o nosso circuito. Agora, indo para o Tinkercad para fazermos o circuito de forma virtual, eu precisarei do Arduino e da placa de ensaio. Agora a gente vai ter que trabalhar com três componentes, né, que vai estar impressos, né, que vão ser colocados
Na protoboard ou placa de ensaio, eu vou precisar do LED, vou precisar do LDR. Cadê? Eu vou pesquisar aqui. LDR. Cadê? Aqui, ó, fotorresistor. E também eu irei precisar de um resistor. Como havia falado, a gente precisa associar o LDR com um resistor. E ambos eles têm que estar em série. Ou seja, eles precisam estar conectados dessa forma. Porque o potencial elétrico que o terminal 2 irá sair, né, o potencial elétrico de saída no terminal 2 do fotorresistor ou do LDR, vai ser o potencial elétrico onde o terminal, né, o primeiro terminal do resistor, irá receber. Onde eu vou conectar o GND ao negativo da protoboard, enquanto os 5 volts estará conectado à parte positiva, né, da protoboard, onde eu vou colocar o fio vermelho para fazer essa diferença. E ao fazer isso, eu vou conectar o fio positivo, né, o fio de 5 volts, porque essa fileira aqui que está marcada em verde significa que ambos terão o mesmo potencial elétrico. Se eu conecto 5 volts a essa linha aqui, então todos os pontos terão os 5 volts, onde eu irei conectar um desses pontos ao terminal 1 do LDR. Vou colocar em vermelho, certo? Enquanto a parte negativa, eu vou até colocar ele mais em cima, certo? Enquanto a parte negativa vai ser conectado ao terminal 2 do resistor, onde eu vou colocar em preto. Após fazer o circuito do LDR com o resistor, agora faremos com o LED, certo? Eu vou inverter aqui e vou colocar em uma das posições da protoboard, onde o negativo, a parte catódica, estará conectado à parte negativa da protoboard, certo? Onde eu vou transmitir o GND, o 0 volts, enquanto a parte positiva estará conectado em um das portas que iremos trabalhar, que é a porta 4. E o LDR, eu esqueci, né, de ampliar ele. A gente precisa conectar uma das extremidades, nesse caso a extremidade 2, à porta analógica A0, que será a porta que estará em operação. Ambos serão verdes, certo? Mas o GND vai ser o preto. Dito isso, a gente precisa agora então modificar os valores das resistências, tanto o resistor que está conectado ao LED com o resistor que está conectado ao LDR. O valor de resistência conectado ao LED eu vou colocar 150 ohms, enquanto o LDR vou colocar 1.5 kΩ. Agora, com o circuito pronto, o que falta é a gente copiar o código lá que está no Arduino IDE e colocar aqui no código do Arduino do Tinkercad, certo? Que eu vou inserir o modo de edição que está em blocos, vou colocar em texto, apagar esse código aqui, que é padrão do Tinkercad, e colocar o programa do Arduino IDE que a gente fez, que é esse daqui. Agora a gente inicializa a simulação. Inicializando, vocês percebem que em primeiro momento o LED está aceso, só que como a luminosidade que está indicada aqui está todo para o preto, significa que a luminosidade é praticamente zero. Logo, a resistência, né, do LDR tende a ser muito grande, né? Por isso que a queda de tensão vai ser grande o suficiente e o potencial elétrico de saída vai ser menor do que 1,44 volts. Porém, quando a gente aumenta a luminosidade, vocês percebem que
o LED já apaga, porque a resistência modificou para menor, porque quanto mais luminosidade, menor a resistência, e a queda também diminuiu. Logo, o potencial elétrico de saída do LDR ficou maior do que 1.444, no caso 1.44 volts.